Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar os milagres no livro de Atos, ali no Novo Testamento. Bom, semana passada eu comentando aqui o milagre da ressurreição de Tabita, eu disse que hoje ia falar sobre a cura do paralítico ali em Listra. E ia comentar alguma coisa sobre a cegueira de Elimas. Mas, como esse texto da cegueira de Elimas é muito rico, é muito poderoso, eu vou me atentar só nesse grande milagre. Apesar de não ser um milagre de cura, é um grande milagre que ocasionou uma grande salvação. O texto está ali em Atos, capítulo 13, versículos 6 a 12. Paulo e Barnabé chegaram até Salamina, aí foram até Pafos e ali pregavam a palavra de Deus para o procônsul Sérgio Paulo. E havia ali um mágico judeu, falso profeta, chamado Bar-Jesus. E Sérgio Paulo queria muito ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, que assim também interpretava o nome de Bar-Jesus, Elimas, resistia eles, impedia eles de pregarem a palavra para o procônsul Sérgio Paulo. Então, Paulo disse para Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego sem ver a luz do dia por algum tempo. E diz que no mesmo momento Elimas ficou cego e tateava procurando alguém para ajudá-lo a se orientar ali. E o texto termina dizendo que Sérgio Paulo ficou maravilhado e creu na palavra do Senhor. Então é um texto muito rico, muito forte para nós comentarmos aqui nesse dia. Bom, Paulo e Barnabé, os apóstolos, estavam ali na primeira viagem missionária de Paulo. Eles chegaram ali na ilha de Chipre. É uma ilha com 274 quilômetros, ok? Paulo e Barnabé, não Silas, Paulo e Barnabé, chegaram ali numa ponta, ali em Salamina, e foram até a outra ponta em Pafos, onde estava lá esse governador, esse procônsul, esse deputado, que é o termo usado para significar esse título de procônsul. O Império Romano, inteligentemente dividia todo o seu império em províncias, onde que Sérgio Paulo era o representante romano ali naquele lugar. Eles faziam isso para a questão da cobrança dos impostos, ser tudo mais fácil a cobrança dos impostos. Os romanos permitiam a religião, permitiam a administração, só que o que eles queriam era o dinheiro, a cobrança de impostos para manter o seu império. Então todas as cidades, províncias na verdade, dominadas pelo Império Romano, tinham uma guarda pretoriana, tinha ali os soldados de Roma que cuidavam ali da segurança e principalmente para envio dos impostos. Então estava ali Paulo e Barnabé e foram ali até Pafos, onde era a capital daquela região, era a capital ali da ilha de Chipre. E havia ali esse feiticeiro, o texto diz que era um mágico judeu, falso profeta. Essa palavra mágico quer dizer mago, um feiticeiro, alguém que realmente, através de ilusões, através de falsas demonstrações de poder que iludiam as pessoas, acabava trazendo muito crédito para ele. Então era uma pessoa muito bem vista naquele lugar. E diz o texto que o procônsul ali, Sérgio Paulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. O texto diz que ele era varão prudente, isso é, uma pessoa que procurava analisar as coisas não de uma forma emocional, mas de uma forma racional. Eu vejo e eu entendo que ele, vendo a eloquência de Paulo e Barnabé, e principalmente sentindo o poder da palavra de Deus, aquilo tocou na sua vida. Então a sua razão queria uma explicação, o porquê daquilo que falava muito com ele. Por isso que ele queria que Paulo e Barnabé viessem e falassem mais da palavra de Deus pessoalmente para ele. Então a autoridade mais importante da região
queria ouvir a palavra de Deus. Veja como o evangelho é poderoso. O próprio Paulo escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então a palavra que Paulo pregava era vinda direto do Espírito Santo, através da unção poderosa que habitava nele, influenciando as pessoas que ouviam esta palavra. Ele mesmo escreveu em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Só que tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Assim, a palavra de Deus, ela age de uma forma que nós não podemos entender totalmente. Mas como o texto de Hebreus 4:13 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus faz isso. Por isso que Isaías 55:11 escreve, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que eu a enviei. Então estava ali Paulo e Barnabé pregando a palavra de Deus, e ela entrando nos corações dos ouvintes, as pessoas olhando para dentro de si e vendo que elas precisavam de Deus. Mas estava ali Elimas, assim se interpretava o seu nome, como encantador, e resistia a Paulo e a Barnabé, procurando apartar Sérgio Paulo da fé. Está entendendo? Então, Elimas, como a pessoa mais influente ali por causa da questão sobrenatural, porque isso chama muito a atenção até os dias de hoje. Esse desconhecido do sobrenatural, ele chama a atenção, aguça a curiosidade das pessoas. Então, se você falar que teve uma experiência sobrenatural e for contar essa experiência, as pessoas vão prestar muito mais atenção do que se você estivesse lendo um texto bíblico, por causa da curiosidade que fica aguçada nessas pessoas. Mas nós temos que entender que o maior poder sobrenatural está na palavra de Deus. E Elimas ali resistia a eles, trazia oposição e queria apartar, queria tirar, não queria que Sérgio Paulo cresce naquilo que Paulo e Barnabé estavam falando. E era muito forte isso era muito forte o que ele estava fazendo, incomodava tanto que Paulo, como bom judeu, ele realmente ficou irado e tomou uma atitude. E é o que o texto diz. Mas Saulo, que também se chamava Paulo, ok? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Tinha esses 2 nomes, ok? Mas Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse, no Elimas, ok? No Barcésios. Olha só, Paulo cheio do Espírito Santo. Paulo estava irado. Paulo estava chateado, incomodado com aquela oposição de Elimas. Então ele, cheio do Espírito Santo, olha só, ele fixou os olhos em Elimas. Quer dizer, fixou e criou esse ponto de contato. Criou aquela ligação com Elimas, através do Espírito Santo que estava na vida de Paulo. A palavra cheio quer dizer completo, totalidade. Então naquele momento, Paulo, influenciado pelo Espírito Santo, também a natureza humana dele ajudou, ok? A natureza humana dele ajudou, ele foi cheio do Espírito Santo. Por que ajudou? Porque ele queria mais de Deus, ele queria Deus. Então, imagino que ele estivesse conversando ali com o Espírito Santo, conversando com Deus. Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço? Eu vou fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? E ele ficava ali, orando em espírito, orando interiormente, pedindo para Deus dar uma direção. Então, por isso que ele foi ali buscando a Deus e foi se enchendo do Espírito Santo. Teve a iniciativa dele, ok? A iniciativa de Paulo. Aí Paulo, quando estava cheio, olhou para Elimas, fixou os olhos nele, fez a ligação, fez o ponto de contato e disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então olha como Paulo se dirigiu a Elimas, na autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu imagino que quando Paulo começou a falar,
O Elimas se tremeu todo. Eu acho que literalmente veio um medo dele ali, né? Veio um medo terrível quando Paulo começou a dizer: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Então, olha gente, olha a diferença. O Filho de Deus era cheio do Espírito Santo e o filho do diabo era cheio de todo engano e malícia e ainda inimigo de toda justiça e pervertendo os caminhos do Senhor. Meu Deus! Acho que Elimas ali, não sei, né? Eu acho que ele estava quase desmaiando diante daquela autoridade da unção que Paulo tinha ali. Então, Paulo estava mostrando quem era Elimas e o que ele estava fazendo. Então, todo aquele glamour do homem de Deus, do sobrenatural, caiu tudo por terra. Veja a diferença de um homem cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo e o sal dessa terra. Esse mundo ainda não está em trevas total, porque a igreja está aqui, a luz do mundo. Esse mundo ainda não apodreceu, porque o sal da terra, a igreja, ainda está aqui. Por enquanto nós estamos aqui. As pessoas tateando nas trevas, procurando uma luz para se guiar, procurando algo para não se corromperem totalmente e serem restauradas. Para isso a igreja está aqui. A igreja não está aqui para fazer um monopólio religioso. A igreja não está aqui para fazer palácios religiosos. A igreja está aqui para pregar o evangelho, trazer luz para o mundo. Não pense que a sociedade vai mudar por causa da igreja. A igreja está aqui para pregar o evangelho e preparar os salvos para o grande dia do Senhor. O mundo cada vez vai ficar pior, cada vez vai ficar pior. Então a igreja ainda está aqui para pregar o evangelho e preparar os salvos para o encontro com o Senhor Jesus, que é o justo juiz. É o justo juiz, foi o que Abraão falou. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então olha só, para isso que a igreja está aqui. É isso que Paulo e Barnabé estavam fazendo lá, pregando o evangelho. Eles não foram mudar o sistema, não foram acabar com o Império Romano, eles foram pregar a Jesus Cristo, gente. Temos que entender muito bem o papel da igreja nessa terra, o principal papel, que é pregar o evangelho. Nós vemos aqui o mesmo zelo que Paulo tinha pelo judaísmo para prender os cristãos, para perseguir os cristãos. O mesmo zelo ele tinha pelo cristianismo, o mesmo zelo ele tinha por Jesus Cristo, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele fazia, então ele devia, assim, tudo que ele pudesse fazer, gente, ele fazia. Desde o dia que ele se converteu, que Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco, até o dia da sua morte, a mando do rei Herodes, do rei Nero, por causa da perseguição dos cristãos, até esse dia, foram mais de 30 anos servindo ao Senhor. Gente, ele teve perseguições, momentos terríveis, mas ele nunca desanimou. Ele mesmo escreveu para Timóteo, disse, palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio salvar os pecadores, sendo que eu sou o principal. Olha só, gente, que homem dedicado, que homem entregue à vontade do Senhor. O tempo de Paulo passou, agora é o nosso tempo, agora é o tempo da igreja, agora é o meu tempo, é o seu tempo. Vamos ser mais dedicados ao Senhor, vamos buscar mais a face do Senhor. E quando Paulo fixou os olhos em Elimas e declarou quem ele era e o que ele estava fazendo, olha a oração do homem de Deus. Olha contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E diz o texto que no mesmo instante as trevas e a escuridão caíram sobre Elimas. E ele ficou cego e ficava tateando, procurando alguém que pudesse dar uma orientação para ele, que pegasse ele pela mão e orientasse ele. Veja a oração de Paulo. Veja o poder da unção que estava na vida de Paulo. Está entendendo? Aí me vem à memória um texto, Deuteronômio 32 e 39. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro.
ninguém pode escapar das minhas mãos. Olha só, então o mesmo poder que trouxe cura para o paralítico, o mesmo poder que curou várias pessoas, o mesmo poder está fazendo Elimas ficar cego. Presta muita atenção nisso. É o mesmo poder, gente. O mesmo poder que curou vidas agora traz cegueira para um homem. Paulo falou assim, por algum tempo, se Paulo tivesse falado, tu vai ficar cego para sempre, ele iria ficar cego para sempre. Paulo, como é que Paulo fez isso? Ele fez através do poder de Deus, gente. Você tem que entender muito bem isso. Por isso que às vezes nós pedimos o poder de Deus, a unção do Espírito Santo para nós, e Deus não nos dá. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Já pensou você com o poder de cura, de câncer, e você ficar irado com uma pessoa? É muito perigoso o poder de Deus na mão de pessoas que não estão preparadas. É muito perigoso. Você está vendo um exemplo bíblico do poder de Deus sendo feito para fazer uma pessoa ficar cega. Isso é muito sério. Então entenda, Paulo ficou irado, Paulo ficou muito chateado, muito incomodado. E ele estava cheio do Espírito Santo e ele orou dessa maneira e disse, você vai ficar cego por um tempo sem ver o sol. Veja como é sério esse negócio. A mão do Senhor ali, o que é? É a presença do Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, os reis foram consultar Eliseu, e ele disse, tá bom, eu vou consultar o Senhor por vocês. E ele pediu um arpista, e depois que o arpista começou a tocar ali, que ele foi adorando e se conectando com Deus, diz o texto que a mão do Senhor veio sobre ele, isso é, o Espírito Santo tomou Eliseu. Ezequiel também escreve que a mão do Senhor esteve em mim naquele lugar. Então, em alguns casos na Bíblia, a mão do Senhor quer dizer a presença do Espírito Santo. Em outro lugar quer dizer juízo, outro lugar quer dizer livramento, mas também em alguns lugares quer dizer o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala, eis a mão do Senhor sobre ti, Elimas. Tu vai ficar cego por algum tempo. Ainda bem que Paulo falou por algum tempo, né? Misericórdia. E para provar que esse grande milagre, que na verdade trouxe mal para uma pessoa, mas esse grande milagre, ele trouxe salvação de uma alma. Porque quando o procônsul Sérgio Paulo viu esse milagre, esse acontecimento ali, o Elimas ficando cego, ficando desorientado, sem poder enxergar nada, quando ele viu esse acontecimento, ele creu na palavra do Senhor. Mesmo com o ato trazendo mal para uma pessoa, o benefício houve, que foi uma alma que se converteu, uma alma que creu na palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo vídeo vou estar aqui comentando sobre a cura do paralítico em Listra, operada através do apóstolo Paulo. Está em Atos capítulo 14, versículos 6 a 10. Amém? Muito obrigado novamente. Eu aguardo você para o nosso próximo vídeo sobre os milagres no livro de Atos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.